favor, Ney. Ney é superintendente da Serasa desde 2009, com experiências na Dentsply, Agrenco Group, Mercosur Business, Controller e Buller S.A., entre outras empresas de companhias abertas. Formado em contabilidade pela instituição Moura Lacerda e MBA aqui pela FGV, portanto, uma prata da casa. Obrigado, Ney, por ter aceito o nosso convite. Convido também, por favor, Marcelo Alai, representante do SEBRAE. Obrigado, Marcelo. Marcelo é graduado em Ciências Contábeis, Administração de Empresas e pós-graduado com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, mais uma prata da casa. Marcelo é gerente da Unidade de Auditoria do SEBRAE Nacional desde 2007, onde responde estatutariamente pela coordenação técnica das unidades de auditoria do sistema SEBRAE e é responsável pelo projeto de modernização dessas unidades. Tal projeto prevê a atuação mais preventiva, com foco em riscos corporativos e alinhada à estrutura de controles internos do COSO, Committee of Sponsoring Organizations. Uma pergunta, o Valdir chegou? Nem o Dorval. Então eu peço desculpas, mas os representantes da FENACOM, que é o Valdir Pietrobon, não conseguiu chegar. Eu recebi um comunicado que ele não tinha conseguido chegar, a dúvida era se tinha chegado até agora. Da mesma forma, o advogado e ex-diretor da CVM, Durval Soledade, também não conseguiu chegar a tempo. Então, Fernando, eu peço que você, por gentileza, inicie os trabalhos. Se por acaso eles chegarem, eu os convidarei para integrar a equipe. Ok. Mas vamos lá. Muito obrigado. Qualquer coisa também eu aproveito e pergunto mais algumas coisas para o professor Eliseu, que... Ele podia já até compor a mesa de uma vez, né? Se quiser ficar. Por gentileza, professor Eliseu. Se você quiser ficar, eu tenho mais... Eu fico... Não tiver com voo agora para sair correndo, então eu agradeço. Então eu vou aproveitar. Né, Fernando? Bom, basicamente, acho que a gente pode aproveitar bastante o Marcelo, aqui para iniciar, e que acho que é uma coisa que todo mundo fica na dúvida, que a gente fala muito de FRS, e eu acompanhei aí o processo de elaboração dos CPCs, de coisas complexas, ativo biológico e instrumentos financeiros derivativos, né? E a realidade de empresas menores ela é diferente. Eu lembro até quando eu fui falar na época, antes de começar a valer as regras, o pessoal nem estava pensando nisso lá entre as pequenas empresas. Eu queria saber qual a avaliação que o SEBRAE faz de como isso está sendo implementado, apesar de que os contadores estão, todo mundo é obrigado a usar IFRS no Brasil. Isso existe, na prática não existe. Qual a avaliação que vocês fazem sobre o estágio de adoção na prática de IFRS entre as pequenas empresas? Ok. Bom, primeiramente quero desejar aí uma boa tarde para todos, agradecer a organização do evento e a própria participação do SEBRAE. É curioso, Fernando, que durante o coffee break, muita gente que acabou vendo o crachá e vendo o painel, olhava o SEBRAE e chegou em mim e perguntou: o que o SEBRAE está fazendo aqui? Né? O que o SEBRAE está fazendo aqui? E realmente eu fiquei refletindo sobre aquilo, imaginando, puxa vida, o universo das micro e pequenas empresas é um universo que tem sido percebido pelas instituições, tem sido percebido a sua importância na economia brasileira, né? Então nós falamos hoje que, apenas alguns números, né, 99% das empresas estão nessa categoria de micro e pequenas empresas. É algo assustador, né? Quando a gente fala que ela gera aí, está compondo 52% do percentual de empregados formais, é outra coisa também que chama muita atenção. Existem dados mais antigos que falam que esse segmento, né, da micro e pequena, ela representa aí quase que 25% do PIB. Então, é um reconhecimento, eu vejo, dos organismos internacionais e até dos nacionais,
um reconhecimento desse peso que tem a micro e pequena empresa no país. Bom, agora entrando especificamente na questão, o universo da micro e pequena empresa, ela também é um universo bastante atípico, como você mesmo colocou. Esse universo, ele tem as suas características muito peculiares do ponto de vista que tem um faturamento muito pequeno, né? Pela lei complementar 123, você tem ali 3 segmentos das empresas, mas o maior faturamento, você está falando de 3,6 milhão, né, por ano. E aí, quando você fala esse número, diante desse público, dessas instituições que estão aqui participando, é um número muito pequeno. Então, é uma formiguinha. Individualmente, é uma formiguinha, né? Mas, no conjunto, é muito representativo. Bom, o SEBRAE, ele nessa questão, ele tem uma presença nacional e diversos pontos de atendimento, e eles recebem, e nós recebemos, né, na nossa organização, diversas empresas de diversos setores aí, de diversos tamanhos nessa categoria, com diversas realidades diferentes, e eles são caracterizados assim por serem, não terem uma especialização de mão de obra, então, quer dizer, ele não tem, muitas vezes, condição de ter dentro da organização um contador com todas as expertises que precisaria ter, né? Ele tem que contar com o contador, é claro, ele se apoia muito nesse profissional, desde a abertura da empresa e depois, durante toda a condução da sua vida profissional, ele tem o apoio do contador, isso é bastante importante para ele, mas ele também, assim como no primeiro painel, né, da parte da manhã, os colegas da CVM colocaram que o assunto contabilidade é um assunto muito específico, com informações assim feitas por profissionais com expertise para alguém que tem expertise também em analisar. E não é a realidade da micro e pequena. Ela precisa ter instrumentos que deem para ela informação, e é claro que a contabilidade faz isso e pode fazer isso por ela, para tomada de decisão rápida, né? Então, nos treinamentos e cursos do SEBRAE, a gente está muito voltado para a área de gestão, para a área de inovação, para áreas, vamos dizer, de acesso a mercado, acesso ao crédito, ao sistema financeiro, para que garanta para o pequeno negócio a competitividade e o desenvolvimento sustentável. E aí, a gente junta esse material com utilização dos instrumentos contábeis para que ele possa tomar decisão aí mais rápida, né, e com mais propriedade. Ele entende a contabilidade como uma parte da fonte dessa informação ou não? O contador é só o recolhedor de imposto e a minha gestão é fácil aqui separada no meu... Muito boa pergunta e bastante difícil de responder, mas não é que é difícil. A cultura da micro e pequena empresa no Brasil ainda é assim, a gente sabe no meio acadêmico e tudo mais, é muito usado ainda como um instrumento mais até um instrumento de fiscalização do que propriamente de tomada de decisão. Mas existem muitos materiais dentro dos instrumentos contábeis que são para tomada de decisão. O problema é ele fazer essa interpretação, que nem sempre ele tem expertise para isso. Então, o apoio do contador para fazer isso, e o SEBRAE tenta trabalhar com políticas públicas para melhorar o ambiente legal dessa micro e pequena empresa, para que a gente tenha, com processos de desburocratização, desoneração especialmente, né, e simplificação, condições para o micro e pequeno continuar sendo competitivo. Porque se eu tirar dele isso, impor uma série de questões que geram um custo e ele não tenha benefício com aquilo, eu mato a competitividade do micro e pequeno, né? Então a gente tem que saber trabalhar isso com bastante propriedade. Obrigado. Agora eu queria passar a palavra aqui para o Ney. Ele vive uma realidade um pouco diferente. Ele vive em uma empresa fechada, né, a Serasa, mas que é uma empresa de grande porte. Eu queria entender, assim, nesse papel, vocês estavam conversando comigo, mas acho que é interessante que vocês vocês se enquadram na categoria de empresa de grande porte, vocês preparam um balanço em IFRS,
né? E são auditados. Eu queria que você me contasse um pouco isso e qual o benefício que a empresa percebe nesse processo em atender os requisitos. Que aí eu queria, em seguida, chegar na avaliação que tem no relatório, é como fazer as empresas de capital fechado, que são obrigadas a IFRS, usarem o IFRS. Né? Ou elas vão fazer isso por motivação própria, ou motivação externa? Qual o benefício que o pessoal percebe lá na Será? Ok, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, pela participação, pelo GV, pelo Banco Mundial. Nós vivemos numa realidade um pouco diferente, porque apesar de ser uma empresa de capital fechado, nossa controladora, que é a Experian, que é uma empresa irlandesa, ela é listada na Bolsa de Londres, com free float de 100%, com uma governança corporativa no mais alto nível. Né? Então, a gente tem que aderir, né? Nós temos que aderir. Então, nós temos uma cobrança interna muito grande em ter os mais altos padrões de qualidade na demonstração financeira. Né? Então, a conversão não foi simples, né? Profissionais no mercado está difícil de achar, e quando você acha, treina, eles vão embora, ou a concorrência leva embora. Sentimos na pele, né, a ausência, né, da formação acadêmica, né, tratando desse assunto. Ainda bem que tem os auditores, né, então a gente aprende muito com o auditor, aprende muito com o par da própria matriz. Então a matriz vem e traz o conhecimento, ou a gente vai lá buscar, ou coloca, né, os principais representantes da área de contábil junto com a Big Four, né, com uma das Big Four, e mantém isso atualizado. Os benefícios são diversos, né? Então, com o IFRS, você tem que conversar com o presidente, tem que conversar com o diretor, e se o presidente não te dá atenção, vem via board, né? Então, se você não tem a atenção que você precisa, o auditor vai reportar para o auditor lá fora, que vai voltar para o comitê de auditoria, tem uma interdependência, tem auditoria interna, tem auditoria externa, então isso acaba sendo benéfico para a organização. Queria perguntar para o professor Eliseu, você vê alguma maneira, quer dizer, agora teve essa mudança no SPED, que foi lá negociada com a Receita Federal para incluir o nome do auditor que auditou o balanço da grande empresa fechada, empresa de grande porte fechada. Você vê alguma maneira de forçar ou de fazer valer a lei de que essas empresas fechadas têm que preparar as demonstrações conforme IFRS, alguma coisa nesse sentido, ou exigir a divulgação, e que se quem for fazer isso, quem faria o controle? Se nem, não sei quem que fala isso, acho que até na faculdade, que lei sem pena é conselho, né? Lei sem sanção é conselho, né? Sem pena é conselho. Eu acho que, não sei se todo mundo sabendo desse ponto, quer dizer, o Ibracon acabou fazendo um convênio com a Receita Federal, então aquilo que na Receita Federal detecta, sendo sociedade de grande porte, tem que ter, pela lei, tem que ter o auditor, tem que ter o serviço de auditoria independente. Então, a Receita pergunta, né, quem é o seu auditor? E isso já causou um problema sério, ou seja, pelo jeito era muito grande o número de empresas que não estavam realmente cumprindo a lei, não estavam tendo auditoria nas suas demonstrações. A maioria dessas empresas é limitada, não divulga balanço, então não tinha maneira de se saber, está correto, se elas estavam seguindo as normas ou não, se estavam com os auditores ou não. Então eu acho que esse foi um grande passo nesse sentido. Falta o outro grande passo, que é a divulgação das demonstrações da sociedade de grande porte, mas isso é outra discussão. Outro ponto que você perguntou? Nem você lembra. Não, de quem fiscalizaria? Quer dizer, se não for bem aplicado, quem que seria o responsável? É o Ministério Público? É a Junta Comercial? Alguém olha isso ou ninguém olha? Então, isso já foi até comentado aqui. Nós temos esse problema sério no Brasil. Quer dizer, as entidades subordinadas a órgãos reguladores específicos, tudo bem, estão lá amarradas. O restante, nós não temos genuinamente nenhum órgão que faça esse controle. A Junta Comercial acaba fazendo trabalhos exclusivamente
burocráticos, está correto? Então, o Fatorial. balanço tem. Se o balanço está de acordo com a norma dessa ou daquela, etc., não interessa, ela não é responsabilidade dela. Então, o que acaba acontecendo? O único órgão que pode fazer alguma coisa é o Conselho Federal de Contabilidade, mas é atuando em cima dos profissionais de contabilidade, não em cima da gestão da empresa. Mas também acabaram, em alguns estados existem alguns trabalhos, não tem ninguém né, aqui do Conselho Federal, em alguns estados há alguns trabalhos de averiguação por amostragem, né, alguns critérios que eles escolhem para fazer acompanhamento de algumas demonstrações para ver se realmente elas estão dentro das normas ou não. E se não está, daí o Conselho Federal realmente vai em cima do profissional. Mas isso está também bastante heterogêneo, em termos de qualidade desse trabalho no Brasil inteiro, e é um número muito pequeno de entidades fiscalizadas. O que eu acho que é interessante no trabalho do Conselho Federal foi de fazer a divisão das exigências contábeis no Brasil em 3 grandes grupos. Aliás, acho que isso está mencionado no relatório, que eu acho que deveria ser em 4, que é o seguinte. Então, as sociedades de grande porte e as companhias abertas, é o full IFRS. Então, as normas totais dos CPCs. As pequenas e médias empresas que não estejam sendo reguladas por nenhum órgão especial, podem optar entre o completo e o CPC de pequenas e médias empresas. E o Conselho Federal criou a ITG 1000 lá, que é para micro e empresas de pequeno porte, que não precisam atender nenhuma dessas normas, mas sim uma norma de contabilidade mais simplificada ainda. Eu acho até que deveria ter, tenho sugerido para o Conselho Federal que trabalhe com 4 grupos e deixe as normas de maior exigência lá para cima, para que vá existindo uma evolução no patamar. Não tem sentido você ficar exigindo certas coisas, mesmo do CPC de pequenas e médias empresas, às vezes para algumas das pequenas empresas. Eu acho que não faz sentido. É possível trabalhar isso de uma forma gradativa. Todos os países, de uma maneira geral, têm contabilidades mais simplificadas para entidades menores. O que existe é a necessidade de que isso vá num processo de evolução. Mas o nosso problema no Brasil, o calcanhar de Aquiles é esse daí. Quem fiscaliza as entidades que não cumprem as normas? A gente está numa discussão, vou comentar aqui um pouco indiscretamente, com relação aos bancos. Porque a gente fez um levantamento e acabou descobrindo que a grande evolução na qualidade da contabilidade norte-americana para as empresas não abertas, empresas menores, se deu em função de um trabalho dos bancos de exigirem que as demonstrações viessem com a assinatura do CPA. Os bancos, não foi nenhuma lei, não foi nenhuma norma, os bancos começaram a exigir, você traga aqui o seu balanço com a assinatura de um CPA. E isso foi forçando as entidades a irem tendo uma melhoria na qualidade da... Então, o profissional que lá, o profissional que está assinando, não precisa nem ser CPA, tá certo? Assina balanço. Ele assina e acabou. Aí o banco disse, não, essa assinatura eu quero assinatura de um contador certificado, que é aquele que tem que passar pelo exame de suficiência, que tem que ter experiência profissional, que tem que ter... Então, a gente vem numa discussão se esse não é um possível caminho no Brasil. Uma Federação Brasileira de Bancos, está certo, eventualmente assumir, voluntariamente ir fazendo com que este processo vá sendo, a partir de um certo porte, tem que ter a administração tem que assinar que está de acordo com o IFRS, ou com pequena e média empresa, ou nem que seja de acordo com a ITG 1000, a administração da entidade forçar que está sendo aquilo lá, que aquilo representa aquilo lá da empresa, e vem mais ainda um processo de uma auditoria. Claro, auditores que também podem ter a gente tem as devidas hierarquias entre os auditores. Não precisa ser registrado na CVM, não tem nada a ver com isso. Mas ter alguma forma, né, de uma certificação que vai exigindo a melhoria da qualidade. E esse é um momento bom, porque como você falou, SPED, etc., a gente vem vindo aos trancos e barrancos num processo de redução da informalidade. Os controles vão aumentando, né, esse controle do Estado, com nota fiscal eletrônica, SPED, etc., vem de fato, quando a gente conversa com todos os escritórios de contabilidade, eles são unânimes em dizer, está longe ainda, mas vem havendo um processo de redução da economia subterrânea, vem havendo uma redução. Então,
juntar-se a isso a uma melhoria da qualidade da informação, num processo gradativo, que eu acho que poderia trazer belos frutos no futuro. Marcelo, nesse ponto, o professor comentou sobre os bancos, né? Muita gente, na época da adoção, falava exatamente isso. Os agentes externos possivelmente vão começar a exigir, e os bancos aí eram destacados como... Como é que esse processo acontece com a micro e pequena? Ela leva os relatórios, o banco vai na empresa, fica uma coisa mais informal, ou realmente tem suporte de relatórios formais, de resultado, alguma coisa assim? A parte do acesso ao crédito para micro e pequena ainda é bastante difícil, né, no país, até pelas todas as exigências, né, e ela faz, a instituição financeira, no papel dela, ela quer todas as garantias possíveis e imagináveis para conceder o crédito. E aí, nesse ponto, ela pede tudo que ela puder pedir, né, e sem muita distinção. O trabalho do SEBRAE, nesse ponto, muita gente às vezes ainda confunde, né, como até uma instituição financeira que empresta recursos e tal, e o SEBRAE não é, né, não é banco, não é instituição financeira. O que ele faz é dar um apoio para que o micro e pequeno ele crie um plano de negócio e facilite o caminho dele para que seja analisado no banco. Mas não é fácil, ainda não é fácil. Ainda em complemento, né, com o que o professor falou, da resolução 1418 do CFC, lá da ITG 1000, ainda vemos assim, como eu fiquei bastante feliz quando ouvi da quarta segmentar um pouco mais, porque de fato ainda é muito burocrática para a realidade do micro e pequeno. Então, são diversas as questões que a gente poderia estar elencando aqui sobre essas dificuldades, ainda sobre ao sair do limbo, né, da informalidade. Eu acho que o próprio MEI são fatores assim que acabaram resgatando e concedendo cidadania empresarial para muitos empreendedores que antes viviam no limbo, né? Hoje você tem uma facilidade muito maior de abrir a sua empresa, de receber com isso a cidadania empresarial e também benefícios da Previdência. Então, isso é um motivador que as empresas elas estão se tornando cada vez mais formais, e isso vai dando mais transparência, vai trazendo mais dados para a sociedade como um todo. Acho que isso tudo são caminhos assim que não tem como voltar atrás, né? A gente está numa crescente e isso é muito bom para a economia como um todo. Teve um outro ponto, teve um momento que você comentou na resposta anterior, que você falou para que não se crie um custo sem que tenha o benefício. Você vê algum espaço, porque imagino que o representante da FENACON não está aqui, mas, se eu fizer alguma coisa de melhor qualidade, um relatório gerencial, que a pessoa vai conseguir usar para o negócio dela, de repente eu, como contador, consigo cobrar um pouquinho mais. Tem espaço, quer dizer, as empresas, elas conseguiriam perceber isso como uma vantagem para elas e aí, eventualmente, aceitar, na verdade eu estou tendo uma consultoria financeira além naquele cara que só recolhe os impostos, e aí eu aceito pagar um pouco mais, ou na verdade não, é um mercado que a competição é baseada só no custo. Eu acho que tudo vai sempre ser feita essa relação custo-benefício, né? Eu acho que toda empresa gostaria de ter a presença ali até de um auditor, né, tendo uma visão externa do seu negócio, podendo dar ali uma opinião, uma orientação, mas isso não é uma realidade, até pelo custo mesmo. Os profissionais, eles muito dificilmente trabalhariam nessa condição por um preço muito baixo. Eu acho que a gente precisaria pensar em algo mais coletivo, né? Um exemplo que me vem na cabeça agora, o e-social, por exemplo, alguma coisa um sistema que desse condições de várias empresas se apoderarem dele ao mesmo tempo, né? Dividindo o custo, quem sabe, para ter condições de fazer uso desse. Porque se você exigir que cada um tenha a sua estrutura, você vai estar inchando e, de novo, né? Tira a competitividade. Onde ele é ágil, onde a micro e pequena ela
ela ganha a vantagem competitiva dela, a gente mata, né? Então, ela não tem estrutura, não tem sistemas, não tem recursos para investir nisso. Ela precisa de coisas que sejam muito simples, muito práticas, muito ágeis para a geração de informação, um auxílio para ela mesma, né? Aí sim, eu acho que aí faz com que ela possa vir a se interessar. Fora isso, ela vai correr para produzir o material quando ela tem uma necessidade muito grande. Então, quando eu estou pulando de um patamar para o outro, que eu quero abrir capital, por exemplo, agora eu vou correr atrás. Quando eu estou querendo pegar um financiamento, aí então eu vou correr atrás. Então, vai ser sempre mais por reação do que proativo. Obrigado. Ney, eu queria, você comentou um pouco, eu queria só que você detalhasse um pouco mais a experiência de vocês para contratar gente e conseguir, porque entendo que são desafios diferentes. Aí você tem lá dinheiro, você tem vontade, mas às vezes falta gente, e aí onde que vocês costumam recrutar? A gente sabe que os profissionais nas auditorias passam por processo de treinamento de alguns meses até começar a trabalhar. Como é que é na empresa? E se você entende que essas recomendações que estão sendo feitas atenderiam aí a necessidade, ajudariam vocês a suprir a falta de profissionais? Não, sem dúvida. Acho que seria um fator motivacional muito bom, né? E também elevaria a qualidade dos profissionais da área, né? Hoje, a gente sofre uma pressão interna de redução de custos, né? De comparação de custo Brasil com Inglaterra, com Estados Unidos, com o resto do mundo, e o Brasil é o mais caro. Então, a complexidade toda que a gente tem, você pega a nossa estrutura de techs, ela é enorme, né? E aí não dá para comparar com o UK, não dá para comparar com os Estados Unidos. E quando e aí respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ajudar, mas vai demorar um tempo, né? E a gente precisa da pessoa que chega fazendo. Não dá para pegar uma pessoa e treinar. E também não dá para pegar uma pessoa que está no segundo, terceiro ano de faculdade para fazer aquilo que tem que ter uma senioridade. Então, você vai buscar um profissional, muitas vezes, mais qualificado para poder fazer um trabalho que não teria, né, que talvez os Estados Unidos faça com muito menos, ou UK. Então, num benchmark interno, você fica bastante prejudicado, né? Mas acho que é um passo importante, necessário. A gente tem que passar por isso para poder melhorar o nível dos profissionais, para daqui a um tempo colher os benefícios. Tem que começar a investir agora. Estamos atrasados já, né? Estamos já com 2, 3 anos de defasagem, né? Então tem que começar o quanto antes, acelerar nessa direção para poder formar melhor as pessoas, para poder dar a resposta no tempo que a gente precisa, né? E ser mais efetivos e mais eficientes. Eu tenho mais uma pergunta para o Eliseu, que vai na linha de, o objetivo final é ter a informação contábil de melhor qualidade. Então, imaginando que a gente consiga treinar os profissionais, eles estão lá preparados, os auditores também já estão treinados. Como fazer a informação ser de melhor qualidade quando existir um conflito de julgamento entre o preparador e o auditor? Quem já está passando por isso está ficando mais frequente. E parece que está difícil de resolver. Às vezes o preparador tem certeza que aquela informação não é adequada, mas o auditor não deixa, e aí a CVM que vai ter que arbitrar, é o preparador que vai ter que bater no peito e encarar o auditor. Como é que você vê? Não tem solução para isso ou não? Fazer essa pergunta para a CVM, né? Estados Unidos, a SEC tem muito desse poder e exerce, né, o poder de arbítrio, e delibera, tá certo? E faz assim, estamos conversados, e acerta a posição do auditor e do preparador, né? Você vê, no Brasil não tem esse perfil de fazer desta maneira sempre. Mas o problema, eu não fico preocupado com a existência de conflitos, eu fico preocupado com a existência de conflitos que não se resolvem. Porque a existência de conflito é obrigatória, ela tem que existir, porque as pessoas pensam diferente, têm pressupostos diferentes, têm informações diferentes. Então, a existência de conflito é normal. A ausência de conflito significa que tem alguma coisa errada. A ausência de conflito significa que alguma coisa errada. Alguma coisa virou tão regrinha, segue por aqui, por ali, que qualquer macaquinho vai ali e faz.
Está correto? Qualquer computador vai ali e faz melhor, com menos erro, né? Chance de erro. Então, os conflitos são normais, eles têm que existir. A preocupação é quando alguns conflitos se perpetuam, começam a ficar realmente um tanto quanto insolutos. Aí tem alguma coisa errada. Aí realmente tem uma coisa errada. E aí eu acho que tem, meu palpite pessoal, eu acho que nesses casos o órgão regulador tem que realmente falar alto e deliberar. E tem que tomar a sua iniciativa com julgamento, está correto? E tem que se informar. Isso tem que ser para casos raros, para situações dificilmente particulares de uma empresa, mas às vezes de um conjunto de empresas. Acaba tendo o órgão regulador para também não ficar uma situação de que o sujeito está assistindo o balanço dizendo que aquilo é o que a administração entende como representativo, mas não é. Ele está fazendo aquilo forçado por causa do auditor, porque ele não quer ter uma ressalva. Não é? Então, e aí você tem o risco de alguém, o auditor dizer que não é IFRS. Aí... ele está falando do... Não, mas estou falando de um, mas tem vários, tem os outros também. Tem mais de um. E esse é um caso que precisa ser resolvido bem, porque esse já passou do ponto, eu acho, no caso específico da atividade imobiliária, já passou do ponto do razoável, eu acho. Deveria ser resolvido muito rapidamente. Agora está todo mundo na espera do novo pronunciamento, está correto? Mas vou dar a palavra para o expectativa Vanderlei, se ele quiser comentar alguma coisa, só para a gente encerrar depois. Então, o Bezerra quer dar uma palavrinha? E depois eu dou a palavra para o Vanderlei. Eu queria perguntar sobre isso e depois também mais uma das grandes empresas. Fernando, isso passa por aquela questão que eu levantei mais cedo, quer dizer, o estabelecimento prévio de políticas contábeis, quer dizer, de um manual de políticas contábeis, né, para não deixar as questões para serem discutidas no calor, na premência de ter que produzir a informação. Isso vai reduzir significativamente esses eventuais conflitos, né? Mas como o professor Eliseu ressaltou muito bem, quer dizer, a divergência de opinião é inerente ao processo de elaboração de informação contábil com base nesse novo conjunto de normas, né? Então, aquilo que não puder ser previamente estabelecido, certamente vai ficar para ser discutido quando a informação está sendo produzida ou, né, quando não houver um consenso, né, o órgão regulador atua, sim, como um árbitro nessa questão. Quer dizer, o que a gente defende é que o que nós temos o órgão regulador tem que atuar, né, naquilo que for residual, né, naquilo que não puder ser dirimido pelas partes, né. Até porque já houve questões, né, isso é caso concreto, né, em que o assunto foi para nós, o auditor com uma opinião, a empresa com outra opinião e a nossa foi uma terceira opinião. Né? E o que valeu? Terceira opinião. A terceira opinião. Vale a do regulador. Então, não nos perguntem, porque se perguntar, nós vamos responder. Né? E se nós respondermos, tem que valer o que nós entendemos a respeito da questão. Agora, as três opiniões diferentes, completamente cabíveis dentro do limite da norma. Né? Nós estamos tratando aqui dentro de questões dentro do limite da norma. Né? Fora dela, não há o que se falar. Eu queria, se você puder passar o microfone para o Vanderlei ali. Então, sua opinião, sua visão sobre essas situações de conflito, de como isso se resolve na melhor maneira da apresentação da informação contábil. Isso poderia ferir ou não o IFRS conforme emitido. Não, porque dentro do conceito o que nós temos hoje, IFRS é um conjunto de princípios. Em alguns casos, acho que conflito ele vai existir, só que muitas vezes nós temos que separar o conflito. Tem aquele conflito que ele surge porque a transação não é bem feita. É uma transação com viés de eu quero produzir um resultado que uma transação normal não produz. Então, uma grande parte dos conflitos surge aí. Eu crio um produto que eu sei o que ele é, mas eu quero formalizá-lo de outra maneira. Dentro do conceito, o que vale é a substância, a essência da transação e não o formalismo, ele gera muito conflito. Aí tem aquela outra situação que vai no aspecto no extremo da norma, eu posso ter uma interpretação divergente da sua? Pode. O que existe é o quão bem fundamentado vai ser cada uma dessas posições.
Então, eu acho que o que existe hoje de conflito é uma quantidade pequena de assuntos. Mas muitas vezes o conflito ele não está em como contabilizar, ele está na transação. Que eu quero dar uma forma para ela diferente do que ela representa a substância. Tá bom? Então... É um vício de origem. Oi? Um vício de origem. Então, você tem o vício da origem da transação. E se ela foi criada para produzir um resultado que não deveria existir, o problema está na origem, não está na contabilidade. Porque a contabilidade vai registrar o que é a transação. Agora, eu não posso falar ela é isto quando na realidade é outra. Tá bem? Então, acho que esse é uma dificuldade que às vezes nós temos, não na contabilidade, no vício da origem. Você tem um colega, acho que está lá atrás. Eu quero fazer uma colocação para o professor Eliseu. Ele sugeriu que os bancos ajudassem a melhorar as empresas, né, na parte de contabilidade, essas coisas todas. Eu trabalho no BNDES, eu trabalho com classificação de risco. Eu digo o seguinte, se existem determinados hoje setores nesse país que tem contabilidade, tem empresas na Bolsa e tudo mais, é porque o BNDES cobrou. E não é só o BNDES, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander, todo mundo que faz classificação de risco exige parecer de auditoria, principalmente quando você vai pegar grandes financiamentos. Então, o que acontece no país, se muitas áreas hoje em dia têm auditoria, têm contabilidade decente, se deve à área bancária, porque os bancos cobram muito. E digo mais, se ele não entregar um parecer, ele vai sofrer um rebaixamento na classificação de risco, isso implica em uma taxa de risco mais alta, e em pouco dinheiro isso não é nada, mas quem vai ao BNDES, muita gente vai pegar tudo acima de R$1 bilhão, muita gente, é muito dinheiro. Você joga um 0, qualquer coisa em cima, é uma grana violenta. É isso. Beleza, muito obrigado. Só o Eliseu complementar. Nós estávamos falando no campo do SEBRAE. As pequenas, micro e pequenas empresas. De jeito nenhum das grandes empresas. Então, deixar bem claro, nós estamos nos referindo a um trabalho a ser feito junto às micros, pequenas empresas e até médias empresas. Aí. Bom, eu acho que a gente vai encerrar. Não sei se mais alguém passou perguntas para a plateia. Esse papel da CVM de julgar se um critério é válido ou não pode, no futuro, por exemplo, na dúvida, um contador e o próprio auditor, digamos que os dois têm uma certa dúvida, mas que não tem certeza absoluta. Aí, para aquilo, eles jogam a bomba para cima de vocês para não ter que decidir. Quer dizer, eu acho bacana esse papel do julgador, mas eu, por exemplo, me coloco em certas situações que, tudo bem, eu discordo de você, mas para todo mundo sair com certeza e garantido, vamos jogar isso para a CVM e deixa que eles resolvam. Eu acho que naquele ofício que você comentou mais cedo, a ideia era exatamente essa, né? A CVM falava assim, eu não quero ser o árbitro, eu não quero responder por você, mas no ofício a CVM vai lá e diz, eu não quero ser o árbitro de coisa, eu só vou resolver em última instância, um detalhe, depois vocês já esgotaram as discussões aí, e eu não faço questão de resolver, né? Exatamente isso. Quer dizer, o que a gente diz lá no ofício circular é exatamente isso que você falou, Fernando. Quer dizer, resolvam, discutam, resolvam, reduzam os conflitos. Agora, se for absolutamente necessário, né, podem consultar o órgão regulador, até porque faz parte da nossa missão, faz parte das nossas atividades e obrigações atender a essas demandas. Agora, nós temos larga experiência
né, nessas questões. Se a questão é uma questão simples, é uma questão que não se apresenta complexa a ponto do regulador ser instado a se manifestar, nós vamos responder: olha, não temos resposta para você. A resposta está no parágrafo XYZ da norma número 999. É isso. Beleza. Muito obrigado. Mais uma pergunta? Ah, esse aqui é para mim. Pode fazer uma pergunta para o painel. Para fechar o painel, eu tinha aqui umas 5 perguntas especificamente sobre pequena e média empresa, mas pelo tempo não vai ser viável. Mas essa da audiência eu vou ler aqui e gostaria que fosse respondida. Existe alguma vantagem para a pequena e média empresa? E aí eu estou lendo pequena e média empresa como a pequena e média empresa do público do Sebrae, não aquela que vai no... aquela pequena e média empresa, ou seja, não é FRS Full, que corre para o BNDES. Existe alguma vantagem para essas empresas apresentarem demonstrações contábeis de acordo com o IFRS? E aí eu não sei se é IFRS completo ou é o pequena e média empresa que é o CPC-PME? Completo? Eles percebem vantagem. Tá. Então vamos raciocinar NBCT G1000, CPC PME. A sua percepção está correta, né? Ainda não se percebe essa vantagem, né, em diversas... Para quê, né? Ainda tem muito aquilo. Você preenche para a utilização de alguém, né? A CVM colocou aqui, de novo eu repito, né, na parte da manhã, né? Quem será o usuário dela, né? O próprio empresário, a estrutura que ele tem, às vezes 4 funcionários, né? Então ele precisa de instrumentos que sejam mais simples, que falem mais a linguagem dele, né? E aí sim ele vai ser beneficiado com ela. Acho que é mais ou menos nessa linha. Só uma notícia também, né, em relação a... Hoje nós temos 7,8 milhões de empresas aí cadastradas, empreendimentos, né, no Super Simples, com uma desoneração de 40% da carga, né? E hoje está sendo votada a PLP 221, né, na Comissão Especial da Câmara, provavelmente para ingressar mais quase 500 mil de empresas aí que optavam aí pelo regime de lucro presumido e que, se passar agora, vão ser também beneficiadas com o Super Simples. É bastante interessante também para o Sebrae, né? Não. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria que me ajudassem a agradecê-los. Eu posso não saber organizar evento, mas pelo menos eu sei selecionar palestrante, debatedor e moderador. Então, algum mérito. Bom, eu fiquei com um encargo bastante relevante agora para o final, e é o que me consumiu horas de sono ou de não sono essa noite. Fazer o wrap-up, o empacotamento, a consolidação do que foi discutido aqui. Não é uma missão muito simples não, mas vamos lá. Eu identifiquei 1, 2, 3, 4, 5 grandes pontos que foram debatidos. E eu aqui tomo a liberdade de apresentar o meu ponto de vista pessoal nessa consolidação. Vou começar dos mais simples ou dos menos polêmicos nos debates. Certificação profissional voluntária, conforme recomendado no relatório. Tanto no painel dos stakeholders quanto nos 2 painéis dos catalisadores, na minha percepção, essa proposta é muito bem recebida, de forma geral, a certificação profissional voluntária. Alguns entusiastas, como eu, antecipam que, provavelmente, num futuro próximo, essa voluntariedade poderá ser observada com ressalva, ou seja, ser obrigatória para alguns mercados, e aqui eu estou falando dos mercados regulados, e feita obrigatória pelo órgão regulador daquele segmento, daquela atividade empresarial. O outro grande ponto, aí a questão,
qual é o conteúdo, qual é a estrutura dessa certificação profissional, eu acho que valeria a pena ter uma reflexão madura a partir do momento que o IES 6, que é a norma de educação que trata desse assunto lá do IFAC, fosse amplamente lido, fosse traduzido e todos discutíssemos a partir daquilo que já existe. Não adianta querer reinventar a roda para pensar certificação profissional. Poderemos partir de uma plataforma já existente. A outra questão, desenvolvimento, usando o termo do IFAC, ou educação profissional continuada. Também percebi nos 3 painéis que essa proposta é muito bem recebida. E temos entusiastas, né, professor Eliseu? E eu compartilho que não deveria ser só para o elaborador e para o auditor. Essa necessidade de educação profissional continuada deveria ser válida também para os professores. E eu me atrevo a dizer para os reguladores também. Por que não? Por que não? Agora, a questão toda é como fazer esse arranjo todo. Porque, em alguma situação, quem vai assinar o balanço, quem vai assinar o parecer de auditoria, é mais fácil de você identificar. Agora, como é que numa instituição de ensino, uma instituição privada, se o professor não passou no exame, então não fez o exame de educação continuada, ele é convidado a buscar desafio no mercado de trabalho. Numa instituição pública, onde ele já passou pelo estágio probatório, a situação muda de figura. A mesma coisa, eu diria, no órgão regulador, onde aquele servidor público já passou pelo estágio probatório. Como é que ficaria isso? Eu não sei responder, mas eu não estou aqui para responder nada, estou aqui para fazer o wrap-up. Com relação ao Código de Ética Profissional, que foi citado muito brevemente no início, mas foi muito bem trazido ao longo dos debates, né, provocados aí pelo Fernando, e o professor Eliseu fez a gentileza de fazer o comentário, ressalvando, inclusive observando aquele termo, short, para o nosso Código de Ética Profissional. De fato, quando a gente comparou o Código de Ética do IFAC e o brasileiro, a sensação foi essa. Em conceitos gerais, em princípios gerais, está aqui. Mas, será que esses princípios gerais da forma que a gente tem no Brasil são efetivamente suficientes para que lá na ponta a diretoria de fiscalização do CRC avalie, e a comissão de ética do CRC avalie se foi ou não? Talvez, se tivéssemos um código de ética que tecesse maiores detalhes, poderia ser. E agora, a informação de que vai virar anexo, fantástico. Eu acredito que no próximo ROSC, Zubaidor, Joseph, Suzana e Anne vão verificar adotado completamente e não do jeito que está hoje. O RTT, que é um ponto de recomendação do ROSC. Uma observação, uma recomendação, vamos resolver essa questão da neutralidade tributária. A leitura de que o RTT não acabou, mas o que é importante, a neutralidade tributária está assegurada, como o professor Eliseu colocou, é muito esclarecedor. E com relação ao RTT não acabou o seguinte, aquela versão acabou. Agora, foram estabelecidos outros que os próximos passos, as próximas inovações nas normas de contabilidade financeira, contabilidade tributária, não surtirão efeito uma na outra até que lei altere a matéria tributária ou que os pronunciamentos contábeis recepcionem a matéria tributária. Mas é fundamental verificar, com relação especificamente à medida provisória, e aí a participação do Marcos Kohler foi, na minha visão, muito esclarecedora, muito obrigado, dos próximos passos para converter a medida provisória em lei, todo aquele esforço que diversos aqui dessa sala já fizeram para enviar sugestões aos seus representantes nas nossas casas legislativas, para que eles oferecessem as emendas, aquele trabalho não foi em vão. Aquele trabalho está na mesa e, em algum momento, provavelmente, antes do Carnaval, ou talvez entre Carnaval e Réveillon, alguns daqui dessa sala voltem a ser provocados pelos seus representantes nas nossas casas legislativas. Me ajuda, vamos discutir esse item aqui, né? Vamos discutir essa emenda. É provável que isso aconteça.
Bom, mas então, 2 pequenos ajustes com relação ao MP precisam ser, na nossa visão, feitos e levados em consideração na lei de conversão. A efetiva neutralidade tributária. E a efetiva neutralidade não é muito mais uma questão de postura do órgão fisco que do texto da medida provisória. Mas o importante é que a lei de conversão não elimine isso, pelo amor de Deus. E que a neutralidade não imponha custos desnecessários às entidades. E esse é um ponto central. E na leitura que eu fiz de algumas das medidas, das emendas que foram apresentadas, eram em grande parte nesse sentido. E o ponto, eu não vou dizer mais polêmico, mas o ponto que não consigo identificar com clareza qual é a grande opinião de todos os debatedores é com relação ao órgão de supervisão do trabalho de auditoria. Em grande parte, eu não sei se é um viés meu, ou se eu realmente ouvi isso aqui, que existe uma sensação de que se tivéssemos um órgão independente de supervisão do trabalho de auditoria, teríamos a possibilidade de aprimorar ainda mais a qualidade das administrações contábeis aqui no Brasil. Mas dúvidas existem. Uma delas é se basta uma decisão infralegal de uma reorganização na estrutura da CVM para criar esse órgão, ou se precisaria ter uma alteração na lei de constituição da CVM atribuindo esse poder. E envolveria nas leis de constituição dos outros reguladores, pegando aqui, não sei nem se vale a pena citar Bacen, mas certamente SUSEP, Previc e, por que não, raciocinar a ANS e outras agências reguladoras que exigem informação contábil auditada. E aí, nessa questão, várias questões foram tratadas aqui e, claro, o objetivo não era chegar à resposta final, e sim a identificar pontos de atenção para que se trabalhe num plano de ação para implementá-las. Mas algumas questões foram, além dessa questão, a necessidade ou não de alteração da lei. Se não alterar a lei, ou mesmo que a lei altere, estou falando a lei de constituição da CVM, se deveria ser uma iniciativa isolada da CVM, e claro, como o Tadeu muito bem observou, a sua abrangência seria limitada às entidades sob supervisão da própria CVM, ou se faria uma alteração mais ampla da legislação, de modo a viabilizar que esse órgão de supervisão tivesse competência para supervisar todos os trabalhos feitos pelos auditores, inclusive de outras agências reguladoras, não CVM, por exemplo, a SUSEP. E aí a questão fica: esse órgão ficaria somente abaixo na estrutura da CVM ou se haveria um compartilhamento desses agentes, como se fosse uma joint venture desses reguladores, contrato em conjunto, melhor dizendo, por esses reguladores? Quem paga a conta? Como é que se teria um orçamento específico ou se receberia a verba de cada um desses orçamentos? A questão de contratação de pessoal. E ainda a questão muito bem colocada, muito bem observada pelo Olivetti, e o que fazer com as outras supervisões que já existem? Vão todas coexistir? E aí, muitas das vezes, o profissional fica lá na empresa mais atendendo fiscalizações ou supervisões do que executando o trabalho dele, ou essa supervisão independente substituiria o peer review atual e poderia, de alguma forma, não digo eliminar totalmente, mas na agenda de trabalho da CVM, deixar, olha, essas empresas já estão sujeitas a essa supervisão independente, não vai ter tanta ênfase naquela fiscalização, monitoramento baseado em risco que é feito hoje. São questões a serem tratadas, a serem pensadas. E com relação à pequena e média empresa, o que eu não cheguei a fazer uma nota, eu fiz mais pergunta do que o wrap-up aqui com relação à pequena e média empresa. Marcelo, se prepara, gostaria de conversar contigo depois. A questão é, identificamos distanciamento, acho que é uma palavra muito forte, mas uma diferença razoavelmente clara entre a capacitação, o desenvolvimento profissional dos contadores que atuam nas companhias de grande porte, companhias abertas, e os profissionais que atuam no segmento de pequenas e médias empresas. E não é
e há alguma razão de ser. Uma dessas razões é qual é a relevância da informação contábil no segmento microempresa, pequeno porte, se fizéssemos as 4 estratificações, e companhia aberta. Justificaria a mesma competência, as mesmas habilidades técnicas? Talvez não. E aí toda a discussão que nós fizemos sobre educação profissional continuada, sobre certificação profissional, na minha leitura, não que seja desnecessário exigir essas questões para os profissionais que atuam em pequena e média empresa, mas se exigir que tenha uma exigência apropriada às responsabilidades e à relevância da informação contábil nesse outro contexto. Não sei se eu fui claro, mas não é só focar na companhia aberta. Poderíamos pensar em ter isso para todas os 3 ou os 4 estratos, como o professor Eliseu sugeriu, exigindo níveis diferenciados de exigência, graus de dificuldade. Bom, era basicamente isso que eu anotei aqui, o grande desafio de ficar no horário. Não sei se teria alguma pergunta, alguma colocação. Alguém identifica que a minha visão está totalmente deturpada, ou muito deturpada, eu sou um pouquinho deturpada, e gostaria de complementar. Dúvidas, curiosidades, ofensas? Por favor, esse é o momento. Ofensas não, né? Tudo bem. Então, vamos partir para a sessão final, vamos partir para o encerramento. Convido, então, Joseph, por favor, vamos começar a encerrar. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que o meu papel é o mais fácil desta tarde. Eu gostaria de agradecer o interesse de todos, a participação de todos, mas muito especialmente os membros da mesa. Eu acho que o grau e a qualidade da discussão foi muito alta. O Ricardo resumiu muito bem os pontos principais de discussão. E eu gostaria de enfatizar também o motivo do interesse do Banco Mundial. O Banco Mundial é um cooperativo, uma organização cooperativa de 187 países. Temos uma atuação em quase todos esses países. 110 desses países têm um relatório ROSC. Eles estão empreendendo o mesmo processo de fortalecer, de modernizar a infraestrutura de contabilidade e de auditoria. Então, o Banco Mundial está aqui no Brasil a apoiar esse processo, não só para fortalecer os sistemas, o ambiente aqui no Brasil. Estamos aqui para aprender, para tirar lições da experiência do Brasil. E como estamos uma agência internacional, temos a responsabilidade de aplicar essas lições em todos os outros países onde forem necessários. E eu acho que o Brasil está apresentando muitas oportunidades de aprender. E por isso vamos manter esse contato para acompanhar esse processo que descrevi esta manhã. Temos alguns mecanismos de manter o nosso envolvimento com o processo no Brasil. Primeiro, o relatório ROSC nos oferece a oportunidade mais óbvia. Vamos publicar o relatório numa forma de um livro com as versões em inglês e português e vamos ver como assegurar a maior disseminação do relatório. Gostaríamos de promover a participação mais abrangente neste assunto
E eu acho que a divulgação desta relatória vai ajudar nesse processo. Eu gostaria de agradecer muito a participação, a organização e o entusiasmo do meu amigo Ricardo Lopes. Eu acho que você fez muito para assegurar o sucesso deste seminário. O banco está muito agradecido para você. Gostaria também de agradecer o Fernando Torres. Não somente pelo artigo que você escreveu ontem, porque isso foi muito interessante no valor econômico, mas pelo trabalho que você fez para moderar essas painéis, as mesas. O processo continua, o processo de modernizar continua. O primeiro relatório ROSC foi elaborado em 2005. Estamos em 2013. Talvez 2018 vamos voltar com uma avaliação atualizada. E a discussão hoje foi sobre o que gostaríamos de ver como avanços nesta nova avaliação de 2018-19. As recomendações que fizeram foram nossa contribuição a um plano de ação. Vamos manter contatos como um facilitador, mas como um parceiro nesse processo. Então, com essas palavras, gostaria de agradecer de novo. E o FGV, agradecemos muito a disponibilidade do lugar do seminário. Muito obrigado. Eu é que tenho a agradecer, em meu nome pessoal e em nome da Fundação Getúlio Vargas, a todo o empenho e a todo o profissionalismo da equipe do Banco Mundial e a todos os debatedores que muito prontamente aceitaram o convite. Alguns deles, um telefonema foi mais que suficiente para imediatamente olhar a agenda. Pode fechar, tá bom, muito obrigado, depois você vai receber o convite oficial. E o Fernando Torres, então, que eu não tinha dúvida nenhuma que seria fantástica a participação dele. Posso dizer que não me surpreendeu em nada, Fernando, por melhor que você tenha sido, porque eu já esperava muito de você e você, na verdade, confirmou tudo o que eu esperava. Foi espetacular, gostei muito, muito obrigado. E agradecer pessoalmente aqui a estrutura da Fundação Getúlio Vargas, especificamente a Roberta Souza da Dinte, a equipe da diretoria de comunicação e a Roberta Guimarães e a Raquel Daza. Elas não estão aqui para ouvir, mas sem dúvida nenhuma, se não fosse por elas, eu teria tido enorme dificuldade para conseguir realizar o que a gente conseguiu realizar, Joseph. Então, quando você agradece a mim, eu estendo o agradecimento a toda a equipe da Fundação Getúlio Vargas, não só a alta administração, mas o pessoal operacional. Bom, pessoal, muito obrigado a vocês pela audiência, porque se não fosse por vocês também, não varia razão nenhuma da gente estar aqui. Então, a paciência de vocês e a dedicação de vir debaixo daquele temporal, chegar aqui, e Deus sabe como está o tempo aí fora, muito obrigado.